Percorro minha memória e busco saber, meus amigos, de que forma e em qual momento deixamos de nos ufanar em sermos o país do futuro, mera consigna propositiva, para constatarmos que somos um povo sem futuro. E me pergunto que tipo de porvir pode ter um povo, um país, que aceita pacificamente ter como presidente alguém com o nível de desqualificação cultural e ética como acontece com o Brasil atual, entregue nas mãos de alguém que se pauta pela demência e pela insanidade. E antes que me apedrejem, lhes digo: Lula é a média da mediocridade nacional, da estupidez que permeia esse país de norte a sul. Tendo alguém como este apedeuta a nos governar, todo o demais segue na mesma toada, com o culto à imbecilidade e o ódio ao divergente. O que aconteceu na Assembleia da ONU na última terça-feira, dia 23 de setembro, repete o padrão de um país entregue nas mãos de falanges sindicais, onde o fascismo impera e o roubo, meus amigos, é norma. Deixamos de ser o país do futuro porque acreditar nessa ideia implicaria basicamente nos livrarmos das amarras que nos mantêm aprisionados ao passado. Em um certo sentido, continuamos a ser pautados pelos conceitos de capitanias hereditárias. Existe uma necessidade de nos mantermos cultural e emocionalmente vinculados ao que de pior o período colonial pode ter gerado como herança: a incapacidade de vivermos como povo e nos identificarmos como nação. Tenho para mim que todo povo que é incapaz de assumir-se com sua identidade ou viverá como os alemães, culpando-se do passado nazista, ou os portugueses na espera de um novo viriato. Pautar-se pela culpa ou agarrar-se a um tempo místico é, para mim, meus amigos, apenas a manifestação da impotência existencial diante da realidade que todos sabem que precisa mudar, mas que o comodismo alimenta para proteger fidelidades emocionais e telúricas. O Brasil, na minha opinião, jamais será o país do futuro, porque assumir o futuro implica em abandonar biombos e zonas de conforto, além de coragem de enfrentar os próprios arquétipos que nos identificam pela docilidade, pela malandragem, pelo levar vantagem, pela incapacidade de assumir responsabilidades. Como podemos, meus amigos, pensar em construir um futuro quando nos conformamos apenas em remodelar o presente? Como querer que o novo tempo venha quando nos apegamos às benesses e às conveniências daquilo que nunca fomos, mas que sempre nos sentimos seguros em sermos identificados com bons tempos, meus amigos, que nunca existiram? Essa incapacidade de ler o passado e mesmo o presente a partir de uma perspectiva de um verdadeiro Weltanschauung que nos possibilite entender que a totalidade de visão de mundo que nós assumimos, incluindo avaliações, ideias e crenças pessoais ou coletivas, não pode servir como prisão castradora, mas ensejar em nosso ser a compreensão do nosso papel, meus amigos, enquanto indivíduos inseridos em um mundo vivo e que sempre é influenciado por várias fontes, como religião, ciência, cultura e experiências pessoais. Ou seja, ou nós mudamos a forma de ver
e nos relacionar com o mundo, inclusive o mundo pessoal, ou nos condenamos, enquanto seres humanos, partes de uma sociedade, a apenas repetirmos chavões, palavras de ordem? Quando escuto um energúmeno como Lula vociferando aleivosias e sendo aplaudido não pela formulação de conceitos de vida e de liberdade, mas sim por negar a premissa básica de que só a vida com o compromisso de lutar pela liberdade, eu me resigno, meus amigos. Definitivamente somos um país sem futuro. Isso é assustador, porque isso revela essa cegueira que é tão elogiada e que é tida como parte da acomodação de diferenças. Ou nós vamos realmente pensar o Brasil, ou nós vamos apenas e tão somente observar a destruição do Brasil. Pense e reflita, e a gente se conversa.